Então, eu disse que eu tô aqui no restaurante da minha casa, né? Eu nunca tinha vindo aqui. E descobri que tem um restaurante. E é interessante. Alguém vem, porque tem planta que está sendo regada. Você vê que as plantas existem. Elas não se mexem, mas elas existem. E sobre a imagem tem umas marcas d'água. Não sei o que diabo aconteceu, mas tem umas marcas d'água. Estranho, mas vamos lá. Fico pensando, eu estava pensando aqui, qual deve ser o maior desespero de um dono de restaurante? Talvez o maior desespero seja ao abrir as portas, o restaurante ficar como está o meu. Aqui atrás de mim, quem estiver nas redes sociais está vendo, ninguém para comer. Esse deve ser o desespero número 1. Mas deve ter um outro desespero que eu fico imaginando, que é você não conseguir oferecer no cardápio aquilo que as pessoas querem comer. Então eu fico pensando o seguinte, nosso Eric Jacan, que tem alguns restaurantes, um dele é o Président. E ele sai de manhã e ele vai lá e compra camarão, compra pato, compra foie gras, compra lagostim, compra peixe, filé mignon, cordeiro, ovo, aquele caranguejo gigante, o king crab. Aí ele tem que comprar os ingredientes para fazer o crepe Suzette. Enfim, ele vai lá e compra as coisas. Aí e pensa, não, vamos pedir tantos magret, tantos foie gras, tantos camarão não sei das quantas, risoto disso, tá, ele vai lá e prepara, compra. Aí o sujeito chega no restaurante dele e fala, então, eu queria uma lasanha. Lasanha? Não tem lasanha, não. A gente não tem lasanha, não. Não tem lasanha? Pô, mas eu queria comer lasanha. Aí o sujeito vai embora. Aí vem um outro e fala, eu queria um bife à parmegiana. Mas não tem bife à parmegiana. Não tem como, né? Deve ser um desespero, né? Ou então pede uma outra coisa, feijoada, e ele não tem. Não digo sorte, mas no restaurante do Eric Jacan, no restaurante do Henrique Fogaça, no restaurante da Helena Rizzo, dos restaurantes dos nossos Masterchef, isso não acontece. Não tem como acontecer. Porque eles sabem cozinhar muito bem. E eles sabem exatamente o que as pessoas querem comer quando vão ao restaurante deles. Ninguém entra lá e pede uma lasanha. Ninguém entra lá e pede bife à parmegiana. Ninguém entra lá e pede uma feijoada. Não que eles não saibam fazer. Não que o Jacan não saiba fazer, mas não é o que ele oferece nesse restaurante Président. Mas tem, e aí é onde eu quero comparar, tem um restaurante, Le Candidaté à Président, que é o restaurante dos políticos. E eles vão lá e montam o cardápio, né? Então eles tentaram colocar Eduardo Leite, né? Colocaram Luciano Huck, tentaram também. Joaquim Barbosa, botaram o Felipe Dávila, colocaram o Doria também, colocaram Simone Tebet, botaram Mandetta, Sérgio Moro, Rodrigo Pacheco, né? E aí o povo entra lá no restaurante e fala, nós temos isso aqui. Daí eles falam, não, eu quero o Lula. Não, a Lula a gente não tem. Não, eu quero o Bolsonaro. Os caras só querem Lula e Bolsonaro. Aí eles falam, e agora? O que eu faço? Deve ser um desespero. Então, aí eles começam, os chefes de cozinha, né, da política brasileira, os políticos, começam a se reunir e falam, bom, vem cá, vamos pensar numa alternativa aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente pega a sua entrada, com o meu prato principal e a sobremesa do outro. E a gente cria um restaurante chamado Terceira Via, para ver se o pessoal vem. A gente pega um do teu, um do meu, um do nosso e aí vai. E não vai. O povo quer Lula e Bolsonaro. Nós vamos falar das pesquisas de hoje, né? Débora, Fábio, saíram pesquisas. E é só Lula, Bolsonaro. E aí fala, o que a gente faz então? Aí fica o Gilberto Kassab preocupado. Ficam os políticos todos preocupados. Aí o restaurante PSDB implodiu, né? Foi a breca. O garçom saiu, o maître foi embora, o outro tá falando em sair.
Porque eles estão insistindo num prato e tem gente dizendo que não vai, que não vai, que não vai. Não significa que não vai, mas até agora não foi, né? Quando falaram que iam colocar o prato Sérgio Moro, falaram, nossa, esse vai bombar, vai bombar. E até agora não bombou, né? Não foi, não aconteceu. E aí fala, bom, vamos ver, aí vão fazer uma maratona, um bando de gente vai procurar um maître, que diz que está aposentado. Todo mundo trata ele como aposentado, mas ninguém acredita que ele realmente se aposentou, que é o Michel Temer. Então o Michel Temer, nos últimos dias, nas últimas semanas, foi procurado pelo Luciano Bivar, pelo ACM Neto, pelo Gilberto Kassab, pelo Eduardo Leite, pelo Dória, pela Simone Tebet, pelo Mandetta, pelo Felipe Dávila, pelo Sérgio Moro, pelo Bolsonaro, confusão sim, confusão não, está lá atrás do Temer. O advogado do Lula, o Zanin, foi procurar o Temer para ver se conseguia marcar uma conversa dele com o Lula. Até agora só o Ciro não procurou. Os outros todos procuraram. Porque estão querendo ouvir do Maître. Maître, o que a gente faz? Como é que a gente mexe no cardápio? Né? Tem gente falando, pô, será que se a gente chamar o maître para tocar o restaurante, vai. E tá uma coisa complicada, né? Por que que isso está acontecendo? As pessoas querem Lula e Bolsonaro. Por que que as pessoas querem Lula e Bolsonaro? A gente pode explicar por vários motivos. Um deles é que Lula representa aquilo que as pessoas efetivamente querem, Bolsonaro representa aquilo que as pessoas efetivamente querem, e a soma de Lula mais Bolsonaro, como jamais aconteceu, atinge uma porcentagem tão elevada que sobra pouco espaço para outros pratos. Mas uma outra explicação é que, quando você pega o Éric Jacquin, por exemplo, você vai descobrir que o Éric Jacquin nasceu numa cidade do interior da França, foi para Paris, trabalhou num monte de restaurante, ficou 6 anos num restaurante, aí ganhou prêmio, aí veio para São Paulo, ficou 4 anos no restaurante, depois ficou mais 5 anos no outro restaurante, aí ganhou um monte de prêmio, para daí então começar a ter os seus próprios restaurantes, ou seja, tem história. O Henrique Fogaça tem história, a Helena Rizzo tem história, e tem proposta, tem projeto. Olha, eu não vou fazer lasanha. O que eu vou fazer é o melhor da culinária francesa que você puder comer no Le Président, e nos outros restaurantes dele. Ou seja, tem projeto, tem história e representa alguma coisa. Daí o sucesso dos chefes de cozinha, que fazem sucesso. Tem outros tantos que não fazem sucesso. E o restaurante deles está como o meu aqui atrás de mim, vazio. Que é o que está acontecendo com o restaurante dos políticos. Ninguém está se reunindo para discutir um projeto. Estão reunidos para discutir um nome. E se a gente botar o Eduardo Leite agora? O Kassab está conversando, vai conversar com o Eduardo Leite. Se a gente puser o Eduardo Leite em vez do Rodrigo Pacheco, 2 bons nomes. Bom, mas representam o quê? Qual é a proposta? Qual é o projeto? A favor do Ciro Gomes, pode-se dizer que ele tem um projeto. Mas aí as pessoas também não estão encantadas com o projeto do Ciro Gomes, porque ninguém entendeu direito. Ele vai taxar os ricos, isso é projeto. Não, tem outras coisas que ele fala, mas as pessoas não estão dando ouvido. Basta ver quanto ele tem de intenção de voto. Não significa que nenhum desses vai vingar, né? O João Dória tem feito uma boa administração em São Paulo. Não dá para dizer que ele é um governador ruim. Não dá para dizer que ele foi um prefeito ruim. Aliás, a história de todos esses que estão na corrida, história de sucesso. Simone Tebet foi prefeita, foi deputada estadual, foi deputada federal, é senadora. Rodrigo Pacheco, uma história também vencedora. Eduardo Leite, um sucesso nas urnas. Mandetta, todos, Sérgio Moro, poxa vida, o juiz, aliás, a figura pública mais importante do Brasil numa época
É importantíssimo. Bom, então se eu for candidato, depois de ser ministro, pô, fechei o ciclo, vou bombar. Mas não vingou até agora. E cadê o projeto dessa gente? O que quer o Sérgio Moro? O que quer o João Dória? Qual é o programa dos candidatos que diferencia do programa do Bolsonaro e do Lula? Então o restaurante do Lula, todo mundo sabe qual é. O restaurante do Bolsonaro, todo mundo sabe qual é. Alguém vai poder dizer, não, do Lula eu não entendi ainda muito bem, afinal ele foi presidente de 2002 a 2010, então ele já é ex-presidente há 12 anos e faz 20 que ele entrou no poder. Então eu já esqueci, eu não lembro o que foi a campanha dele. Eu tenho 35 anos, não é o meu caso. Eu tenho 35 anos, tinha 15 quando ele foi candidato, nem podia votar. Para mim, eu não sei o que era o Lula. Eu estava acompanhando outras coisas. Não podia votar. Pessoas com a minha idade conseguem lembrar do que foi a campanha do Lula, do que foi a campanha do Fernando Henrique, do que foi a campanha do Fernando Collor. Eu acompanhei todas as campanhas. E venceu aquele que tinha o que falar, aquele que tinha projeto. E agora nós estamos numa corrida atrás de nome. A terceira via é um nome, a terceira via não é um projeto. Tem muita gente nos partidos que tem dito isso para aqueles que discutem terceira via. Gente, a gente vai lançar um nome para defender o quê? Que Brasil a gente quer? E na outra ponta, que é a ponta que interessa, é a população, somos nós. Por que isso é importante para a gente? Porque essa conta vai chegar. É a gente que paga a conta. A gente vai escolher o prato, o restaurante, dos próximos 4 anos. O prato que a gente vai comer todos os dias pelos próximos 4 anos, a contar de 2022. Então essa discussão é muito importante. Não é uma discussão trivial. E até agora, a gente não conseguiu entender muito bem por que eles ficam falando tanto em terceira via e falam tão pouco em Brasil. Tão pouco em Brasil. Então eles não entenderam o sentimento da sociedade. O Jacquin entendeu, o Fogaça entendeu, a Helena Rizzo entendeu o sentimento da sociedade, o que querem as pessoas quando entram no restaurante deles. E o que querem as pessoas? Não é que as pessoas não prestam atenção no que dizem os políticos. Prestam, aí que se cansam. E se agarram ao Bolsonaro e se agarram ao Lula. É o que está acontecendo até o momento. Pode mudar tudo? Pode mudar tudo. Nós vamos acompanhar para entender por que uma mudança eventual dessa pode acontecer, vai acontecer, se é que vai acontecer. É muito complexo. Imaginar que você pode empurrar para a sociedade, tratar todos como gado, joga um nome lá, porque uma parte da sociedade não quer o Bolsonaro, uma parte da sociedade não quer o Lula. De fato, do contrário, os dois somariam 100%, uma parte não quer. Mas também não olha para o lado e enxerga aquilo que os políticos querem que elas enxerguem. Não vão enxergar se eles não apresentarem uma proposta densa, representada por alguém que tenha representatividade. Então, temos uma questão. Daí porque eu vim hoje ao restaurante da minha casa, que eu não sabia nem que eu tinha, para poder falar um pouquinho disso e fazer essa analogia. No restaurante Brasil, no restaurante Terceira Via, seja que nome a gente queira dar para este restaurante, os donos estão atrás de um prato, os chefes estão atrás de um prato e estão esquecendo dos ingredientes que é o projeto, o que esses caras defendem para transformar o Brasil. Não apareceu até agora.